do Itaguaí, não gosta? Tudo bem? Estamos conversando com o prefeito de Djalma Berger de São José. Estamos aqui no Rio Araújo, no bairro Campinas. Senhor Djalma, essa solenidade que vai ter agora vai ser para o início das obras de limpeza do rio. Não é fazer a tubulação, isso aí é outra coisa, isso aí é mais tarde. Isso. Na verdade, isso aqui é uma parceria que nós estamos firmando com a Prefeitura, com o Ministério Público, né, para primeiro nós identificarmos os pontos de lançamento de esgoto doméstico no rio. Então nós vamos fazer uma limpeza em todas as suas bordas, nas suas margens, para a partir dali identificar quem está poluindo, quem está jogando o esgoto no rio, para ir depois então o projeto que já está em andamento, para o projeto de canalização, cobertura e transformação do Rio Araújo, que hoje é um ponto negativo, nevrálgico na cidade, numa área de lazer, numa área em que as pessoas vão poder utilizar como praça de caminhada, como ciclovia, com mesas para prática de esporte de mesa, jogar um dominozinho, quem que não gosta, e para fazer o seu Cooper, ter uma área de lazer para trazer inclusive as suas crianças e ser também um acesso de bicicleta e a pé para a beira-mar de São José, fazendo aí com que a gente tenha um acesso àquela área de lazer e não precisa usar o carro para chegar até lá. Eu perguntei para o Paulo da Fundação Mangue Vivo, aí perguntei assim, olha, um dos objetivos do prefeito Djalma é um dia tampar uma parte do rio para transformar aquilo ali em calçadão. Aí ele falou o seguinte, não, você não pode, não sei o que e tal. Mas na realidade não é isso. Mas isso vai ser discutido, né? Se a população quiser fazer isso, se tiver... essa é a ideia, né? Isso ali, eu sou o primeiro a querer recuperar o rio, transformar ele novamente no rio de águas límpidas, águas cristalinas, com acabar com o cheiro, mau cheiro, com toda a natureza exuberante, com a criação de peixes, e tudo mais. Mas infelizmente a nossa ocupação urbana hoje, ela nos criou uma situação em que a melhor solução é a cobertura, até porque nós não dispomos de área de lazer. Não é nem a questão de cobrir ou não cobrir o rio, porque isso é outro departamento. Mas hoje nós não dispomos de área de lazer, a especulação imobiliária, especialmente aqui em Campinas, é um negócio medonho, uma coisa absurda, a especulação imobiliária, a selva de pedra que se transformou o bairro de Campinas. Então nós temos que criar outras alternativas de lazer para que a comunidade possa praticar o seu esporte, possa andar na rua, possa ter uma área segura para levar os seus filhos, para caminhar, para andar de bicicleta e também para ter um acesso, sem ser através de carro, à beira-mar de São José. Aproveitando esse gancho, a selva de pedra de Campinas Cobrasol, já está sendo discutida a questão do novo plano diretor para essa... Com certeza, não só para essa área, nós temos um plano diretor elaborado previamente, desde o tempo da área da prefeita aqui da cidade. Esse plano diretor, nas gestões posteriores ao DAR, foram retirados da Câmara, e não se discutiu mais o plano diretor. Nós estamos agora fazendo uma reavaliação, uma remodelação dele, porque tem 5, 6 anos para cá, teve alguns pontos que precisam ser ajustados, que a evolução é muito rápida, a coisa assim, as necessidades elas aumentam com uma velocidade surpreendente, então em 5, 6 anos já tem necessidade de alguns pequenos ajustes, que nós estamos procedendo e queremos enviar esse ano ainda, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, à Câmara de Vereadores para ser apreciado, e aí criar um mecanismo de desenvolvimento, ou eixos de desenvolvimento da cidade, que não venham a acabar com a pouca qualidade de vida que nós ainda temos no nosso município.
Prefeito Djalma, como é que estão as dívidas da Prefeitura de São José? As dívidas que o senhor herdou, e não estou nem falando da... As dívidas continuam lá, né? Nós ainda não tivemos condições de honrar essa dívida. A dívida gira algo em torno de 50 milhões de reais. 50 milhões? Dos quais nós já tivemos a possibilidade de pagar cerca de 10 milhões, hoje nós devemos ainda 40 milhões. 40 milhões. Né, da gestão anterior, e os compromissos assumidos nessa administração estão rigorosamente em dia, né, sendo cumpridos absolutamente em dia. 40 milhões. E a lei da responsabilidade fiscal? A responsabilidade fiscal é algo que quando da aprovação de contas, do julgamento de contas pelo Tribunal de Contas, tal, aí é que vai ser analisado. Vai ser analisado. Bom, mas é o seguinte, o pessoal aliado do ex-prefeito alega que aquilo ali ele herdou essa dívida, então ele apenas empurrou até chegar à sua gestão e outras gestões. Eu só estou comentando aquilo que eu sei. A única coisa que eu sei é aquilo que nós temos hoje de dados e números concretos. Muito obrigado pela entrevista. Estamos conversando com a Aurélia Remor, secretária de Obras de São José, e estamos aqui no Rio Araújo, né? Aqui é o bairro Campinas, São José. Hoje é a solenidade para o início das obras de desassoreamento no Rio Araújo. Como é que vai ser essas obras? Como é que vão ser? Hoje é o início de uma operação de limpeza dos rios e canais em valas em todo o município de São José, para, primeiro, prevenir futuras enchentes, dando condições de vazão a esses rios, fazendo um diagnóstico de como eles estão, se precisam ser remodelados, se precisam ser recalculados os modelos de vazões, e principalmente conscientizar a população de não colocar esgoto e lixo no rio, como nós estamos vendo ali nos entulhos. Tem os entulhos, é verdade. Tem moeirão, tem uma série de coisas que o rio não é para isso. Isso é uma campanha que nós vamos despertar em São José para que nós possamos tratar os nossos rios como rios e não como uma lixeira a mais, né? E esse rio, particularmente, ele vai ser feito um estudo de quantos locais que existem hoje clandestinos que jogam esgoto, para que nós, posteriormente, identificados esses locais, nós possamos orientar as pessoas, fazer uma campanha de orientação para ligar nos esgotos que a Casan tem na região, ou, caso não venha a ocorrer em uma das margens, tentar colocar no programa da Casan uma rede coletora. Então, para que nós possamos fazer do Araújo um exemplo, não só para São José, mas talvez para Santa Catarina. A promessa... Em termos de despoluição. A promessa do então candidato Djalma Bega na eleição do ano passado era tampar esse rio, parte do rio, então fazer um calçadão, área de lazer, uma região para o pessoal passear, fazer esportes, né? Uma questão assim. Aí eu conversei com o Paulo do Mangue Vivo, da ONG, né? Não sei se é a Fundação Mangue Vivo. Aí ele já falou assim, não, somos contra isso. Mas aí eu perguntei, mas por que são contra, tal, né? Aí, como é que vai ser essa questão de conciliar? Porque, na realidade, o bom mesmo seria canalizar o rio, porque limpar o rio, mas também canalizá-lo para dar um espaço. O primeiro passo é a limpeza e uma radiografia de como se encontra o rio. Esse vai ser o primeiro trabalho. Não é ainda, não é? Nós não vamos tampar o rio. Realmente é um projeto que vai ser discutido, discutido com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, para que se possa incorporar esse rio, alguns trechos dele, para se humanizar essa região de Campinas, extremamente populosa, para que ela possa se integrar aqui com uma ciclovia, com uma área de lazer, e que isso sirva realmente como um corredor a mais com a ligação com a beira-mar. Então as pessoas possam com segurança trafegar a pé, poder ler seu jornal nas pequenas praças que poderiam ser feitas. Aqui podia ser uma bela praça. E aqui podia ter um lugar para ficar olhando o rio, né? Isso tem que ser discutido, mas para ser discutido e para ser projetado, nós precisamos primeiro ver o que é que existe no rio. Nós já sabemos que a ponte lá do Presidente Kennedy com a Ivo Silveira está totalmente comprometida, tem que ser feita outra. Então esse diagnóstico está sendo feito agora. E aí sim nós vamos trazer à luz os projetos e as discussões, e que eu tenho a certeza que todos, a grande maioria das pessoas vão realmente entender que ele deve ser tampado em alguns trechos. Alguns trechos, talvez, isso aí quem vai... Mas durante esse dia vai ser a discussão, né? Isso.
Tá bom. Muito obrigado pela entrevista.